Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. O canal que está sempre trazendo para vocês atualizações e informações sobre previdência e também assistência social. Bom meus amigos, nesse vídeo o nosso tema vai ser descrever para vocês aí sobre situações em que o INSS não pode cortar o benefício das pessoas, não pode cessar o benefício sem uma reanálise, não pode cortar sem um aviso prévio, não pode cortar aí em situações protegidas por lei, ou seja, não pode de forma arbitrária sair por aí cessando o benefício das pessoas sem uma justificativa legal. Então uma pessoa me perguntou quais situações em que o INSS não pode cortar o seu benefício. Bom, não pode cortar de forma arbitrária, gente? Mas a lei que cria os benefícios também já prevê aí as reanálises, como chama o pente fino também. Então, vamos ver então o ponto central, que é situações protegidas por lei pela justiça em que a cessação é proibida ou limitada. A gente vai ver aqui os principais motivos. Então, se você se interessou pelo assunto, assista o vídeo até o final para não perder esse tema super importante. Só peço aqui rapidinho, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos que a gente bota aí durante a semana para deixá-los atualizados sobre previdência e também assistência social. Vamos lá, meus amigos, peguei aqui os pontos mais importantes, fiz aqui as anotações para vocês. Situações em que o INSS não pode cessar o seu benefício. Meus amigos, ele não pode cessar se não houver ali, um mínimo de um processo administrativo. Como assim um processo administrativo? Sim, ele vai lhe notificar se desconfiar de algo do seu benefício, para que você tenha o direito à defesa, o direito a dar uma resposta, uma convocação para prestar esclarecimento sobre ali o que o INSS estiver suspeitando. Ele não pode, do nada, aí sair cortando o benefício sem antes notificar o segurado, abrir esse processo administrativo, garantindo assim a defesa das pessoas, ou seja, o devido processo com direito ao contraditório e à ampla defesa. Caso o INSS corte o benefício da pessoa sem esse aviso prévio, é considerado ilegal e abusivo o corte do INSS. Então o primeiro ponto importante é esse. Tem que comunicar, tem que chamar a pessoa, o beneficiário, para prestar a sua defesa, prestar esclarecimentos ali, bom? Bom, meus amigos, e quando muita gente tem dúvida sobre isso, é uma situação que realmente traz dúvida, que é com relação quando o seu benefício é concedido por uma decisão judicial. Muita gente pensa que o benefício, dá um exemplo aqui de um BPC Loas, de um auxílio doença, que tem uma situação temporária, então mesmo concedido judicialmente, muitas pessoas pensam que o INSS não pode cortar o benefício. Nesses casos, auxílio doença, que é temporário, o juiz reconheceu a sua condição de incapacitado temporariamente, então vai ter um prazo ali para ser feito uma reanálise. Mais uma vez, o INSS não pode cortar do nada, Você está em casa recebendo normalmente seu benefício, de repente vai lá, cadê o dinheiro? Não, sem ter recebido a notificação, sem ter passado por uma nova perícia, por uma nova reavaliação, aí assim que não pode, de forma arbitrária não. Então, bom, benefício concedido por decisão judicial, em regra, o INSS não pode cessar por conta própria, Se houve um perito judicial e não perito do INSS que aprovou, que autorizou ali a concessão do benefício, que aprovou a incapacidade daquela pessoa, então só pode se encerrar com uma nova decisão desse perito, com uma nova decisão do juiz, Isso vale para o auxílio doença, vale para a aposentadoria por invalidez e também para o BPC Loas, ok? Muito bem.
Gente, outra coisa, muita gente também tem dúvida com relação a isso. Auxílio doença, né, como eu acabei de falar, é um benefício de caráter temporário. Então ele sempre tem uma data de cessação prevista, né? Muitas das vezes, né, o perito dá, dependendo da situação, de forma indeterminada, né, o prazo ali do auxílio doença. Mas, em regra, ele tem um prazo de cessação do benefício, né? Até para você pedir uma prorrogação, você tem que pedir dentro desses últimos 15 dias que está previsto para a cessação. Bom, se o auxílio doença está dentro do prazo fixado para a cessação, tá? Foi concedido com uma data definida, o INSS não pode cortar antes, né? Ou mesmo que chegue o prazo, tá? Chegue o prazo de cessação do benefício. Você ligou, entrou em contato, ou até mesmo pelos canais digitais, para solicitar uma prorrogação desse benefício dentro do prazo ali dos últimos 15 dias, e o INSS, sei lá, por uma questão de contingência, né, não tem perito suficiente, não conseguiu agendar uma perícia para o beneficiário no tempo hábil, tá? Ele não pode cortar o benefício naquela data prevista. Só pode cortar o benefício depois que fizer a perícia. Se ele agendar a perícia para daqui a 6 meses, 7 meses, mesmo após aquela data prevista para cessar o benefício, tá? Não é culpa do beneficiário se o INSS não tem servidores suficientes para realizar a perícia dentro daquele prazo previsto inicialmente. Então, você vai continuar recebendo o benefício ali tranquilo, não pode cortar o benefício até o INSS conseguir realizar essa perícia de revisão. Tá bom? Aí sim, se ele fez a perícia de revisão e nessa revisão constatou que o segurado já está recuperado, né, para o trabalho, aí ele pode cessar, tá? Antes, não, tá bom? Então, perícia com data marcada, no caso do auxílio doença, não pode ser cortado se estiver dentro do prazo fixado ou sem nova perícia marcada, né? Tem situações em que, não agendou a perícia, então você vai continuar recebendo tranquilamente. O INSS não pode cessar antes do prazo, tá? Salvo se houver uma nova perícia irregular, né? Aí a perícia que vai constatar, vai provar se a pessoa já tem condições de retornar ao trabalho ou a pessoa tem que continuar afastada, e aí havendo sim uma prorrogação do benefício. Bom, falamos do auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, tá? Também não pode ser cortado sem uma perícia válida, tá? A aposentadoria por invalidez não pode ser cessada sem perícia médica atualizada, ou seja, não pode ser apenas com um cruzamento de dados, tipo pente fino, tá? E além disso tem aquela segurança já prevista em lei, né? As pessoas com mais de 60 anos estão dispensadas de revisão, tá? Agora, com a nova lei aprovada recentemente, também pessoas em situações consideradas irreversíveis e recuperáveis, eles também estão dispensados de revisões. E também quem tem 55 anos de idade e que já recebe o benefício há mais de 15 anos. Aí são 2 critérios juntos que tem que ser validados, tá bom? Bom, falando de BPCLOAS, também não pode ser cessados apenas por cruzamento de dados, sem a visita da assistente social para provar ali se ela desconfiou de algo, tá? Sei que eu já vi nos comentários dos meus vídeos muita gente dizendo que agendou assistente social, aliás, foi no CRAS, assistente social agendou que iria na casa do beneficiário, não foi e cortou o benefício. Já vi a pessoa comentando isso aí. Infelizmente acontece, mas está errado. Foi cortado de forma arbitrária, ilegalmente. Se o CRAS, o INSS desconfiou de algo aí dessa composição familiar, no caso era o exemplo era BPCLOAS, e ele desconfiou de algo, seja na renda per capita, seja na quantidade lá das pessoas que fazem parte do grupo familiar, tá? Tem que ir lá para confirmar, né? A assistência social tem que ir lá fazer a visita e verificar se realmente aquilo procede ou não. Mas, poxa, agendar, não ir e cortar o benefício da pessoa, aí é um absurdo, né? Gente, acontece às vezes, mas não é o correto, tá? Então, o BPCLOAS não pode ser cortado apenas por cruzamento de dados, sem a visita social, quando for o caso, quando for necessário. Também tem que estar o prazo para a pessoa atualizar o cadastro único, tá bom? Dá um prazo ali para regularizar. Se a pessoa não regularizar, aí sim pode haver a cessação do benefício, no caso aqui do exemplo do BPCLOAS.
Outro problema que acontece muito é um erro do próprio INSS, né? Se o benefício foi concedido por um erro do próprio INSS, né, ali na análise, tá? E o segurado recebeu de boa fé, não fraudou, não ocultou informações, o benefício até pode ser cortado, mas não é legal cobrar os valores aí do beneficiário que recebeu de boa fé. Bom, meus amigos, esse vídeo era para trazer um pouco de esclarecimento sobre esses detalhes e situações em que o INSS não pode cortar o benefício das pessoas. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para não perder aí os próximos vídeos. Tá? Deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.